Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, né? O que será que vai sair aqui, hein? Tapete melancia. Esse é um jogo de cozinha, gente. E depois que eu terminar ele, eu faço um vídeo pra vocês. Vocês estão conseguindo ver? Tá, o último aqui é 2 e picô, né? Eu confesso pra vocês que eu não sou fã do picô. Mas ele dá um charme todo especial na peça, né? Você vai ficar me atrapalhando aqui? Como eu já te dei nó... Cadê minha tesourinha? Como eu já te dei nó, tchau e benção pra você. Eu queria saber de vocês, gente, quando vocês têm um jogo de cozinha pra fazer, vocês fazem todas as cores e depois vocês vão mudando todas as peças com, vamos supor, eu fiz esse miolo, eu fiz todos os vermelhos, depois eu passei todos os goiaba, depois eu passei o cru, depois o verde, depois o verde musgo e agora eu tô fazendo o bico. Então, todas as minhas peças estão quase prontas, falta só terminar o bico. Ou vocês fazem uma peça inteira, depois começa outra peça inteira, como que vocês fazem? Ai, gente, outra coisa que eu faço, que eu queria ver com vocês, se vocês fazem assim também. Vocês sempre começam pela peça mais difícil? Ou no caso aqui a maior, eu sempre começo pela passadeira. Gente, esse tapetinho aqui é o melancia do Ateliê Doce Crochê da Camila, tá? Só que eu modifiquei um pouco o bico. Essa última carreirinha aqui, esse bico, tá? Mas o resto do tapete tá igualzinho o dela, tá? Igualzinho. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. O meu caderninho, onde eu fiz a anotação. Eu faço tanto dele, gente, que eu tenho até marcado aqui, ó. Ele fica um pouquinho maior, tá? Com esse aqui. E aqui no meu ponto, com a agulha 3,5, ele fica com 1,10. Mas aí eu tô usando a 4, porque daí a 4 ele fica com 1,20, até passa um pouquinho, tá? Então, ó, o pequenininho com 45 correntinhas e a passadeira com 125 correntinhas, tá? Mas se precisar aumentar ou diminuir, é menos 5 pra diminuir ou mais 5 pra aumentar, tá bom? Gente, eu anoto assim, ó. Tá? Tipo, eu vi, esse aqui é mais ou menos o passo a passo. Esse aqui é a minha modificação do bico. É o passo a passo que ela faz. Aí eu anoto aqui pra não ter que ficar assistindo o vídeo todo. E às vezes eu tô fazendo muito tempo depois, eu não lembro. Eu venho aqui, ó, tipo uma colinha. E aqui eu anotei porque eu fiz... O dele eu fiz num tom de azul que eu achei muito lindo. E aí eu anotei um outro esqueminha aqui pra aplicar degradê pra ficar mais ou menos a mesma quantidade de carreira. Tá? Eu vou fazendo assim dos vídeos que eu gosto, que eu vejo que eu vou fazer bastante pra vender. Eu assisto uma vez o passo a passo. Às vezes, eu até assisto várias vezes o passo a passo. E eu anoto daí no caderno 1 minuto que tá a mudança. Quando às vezes é uma coisa um pouco mais complexa, né? Um ponto mais difícil, que eu acho que vai dar muito trabalho de eu desenhar ele na minha colinha ali. Aí eu prefiro só anotar o nome do tapete, o vídeo do qual canal que é, e aí eu anoto o minuto em que tá cada mudança de ponto do tapete. Aí quando eu volto no passo a passo, eu volto para assistir a partir daquele minuto.
Esse eu vou fazer devagar. Gente, eu faço pra vender, eu faço crochê bem rápido, mas tem horas, não sei vocês, tem horas que eu gosto de fazer ele bem devagarinho, curtindo cada ponto, pra relaxar mesmo. Confesso pra vocês que tá sendo meio complicado pra mim trabalhar com a agulha 4. Eu sou acostumada a trabalhar com a 3,5, meu ponto é justo. A 4 a gente meio que é obrigada a deixar o ponto um pouquinho mais largo. Ai, pra mim é meio complicado, ele escapa às vezes, sabe? Porque eu não tô acostumada. Mas... é uma dica, tá, gente? Se vocês, às vezes no passo a passo de alguma professora, elas passam pra vocês que elas usam a agulha 3,5 e o tapete fica com X medida, se você usar a agulha 4, ele aumenta um pouquinho o trabalho, tá? Alguns centímetros. Não é muito também, né? É alguns centímetros, mas... se às vezes você gostou muito de um modelo e você quer fazer ele, e às vezes a medida que você precisa é um pouquinho maior só do que da videoaula, né? Ou o ponto da pessoa, do tapete que você tá tirando o modelo. Eu sou daquelas que eu vou na casa de alguém, eu vejo um tapete que eu acho bonito, eu tiro foto e depois tento fazer uma réplica em casa. Principalmente quando é modelo diferente dos que a gente tá acostumado a ver na internet. Aqui, gente, na curva, se o ponto de vocês começar a repuxar aqui na curva, a hora que você coloca ele em cima da mesa, coloca uma correntinha aqui de distância, tá? O meu eu não coloco porque não precisa, porque como o ponto já é mais larguinho, ele abre um pouquinho. Mas se o seu for justinho, coloca aqui uma correntinha na distância entre os dois lequezinhos, tá? Aqui, gente, deixa eu tirar essa parte de baixo pra vocês conseguirem ver. Ó. Aqui, eu terminei aqui, se eu não me engano, com 13. 3, 6, 9, 12, 13. É, 13. Pra 13, ó, faz no intervalo, pula 3, faz no quarto, pula 2, põe no meio, pula 2, põe no meio, pula 3. Então, sempre assim, pulou 3, aí sempre pula 2. Ó, 3 e 2, tá? Porque daí isso aqui muda também essas contagens pra fazer o bico.
da quantidade que você quer terminar aqui. Porque esse tapete ele é muito fácil de aumentar a largura dele e o tamanho, né? O tamanho a gente aumenta sempre por aqui, por esse centro dele. Mas se você quiser ir aumentando a largura, ele automaticamente aumenta aqui o comprimento também, mas se você aumentar só a carreira, ele aumenta mais na largura do que no comprimento, né? Então, vamos supor que você quisesse fazer ele mais largo, você aumenta normal, você só dá continuidade aqui no mesmo esquema, aumentando sempre 2 pontos em cada motivo. 2 pontos não, 1 ponto, né? Porque daí ele fica com o último, sempre fica duplo. Aí, aqui 13, vamos supor que você queira fazer com 14, com 15, com 16. Tenta sempre manter 2 ou 3 pontinhos de distância para fazer os leques. Aí, gente, não tem um padrão assim, tem que ser de 3 em 3, ou tem que ser de 2 em 2. Você vai adaptando com a quantidade que ficou de ponto na última carreira. Beleza? Não tem essa, nossa, tem que ser exatamente igual. Ou você vai deixar de fazer o trabalho, desfazer e fazer de novo, ou fazer exatamente igual da videoaula, porque não chegou no final e não tinha quantidade igual de ponto. Gente, o crochê se adapta ao que você tá fazendo. O que importa é a hora que você colocar ele no chão, ele ficar sentadinho. Então, se tem mais ponto ou menos ponto, você tá usando a mesma agulha ou não, a mesma linha. Gente, isso aí é indiferente, tá? Os professores, eu tenho certeza, quando eles trazem videoaula para o canal deles, quando eles ensinam a fazer, mas é para dar ideia para vocês. Não necessariamente, se você quiser também pode, mas não necessariamente é para você fazer idêntico ao que eles estão fazendo. Você pode mudar à vontade. A criatividade é de cada um. Esse aqui eu gostei e eu uso as mesmas cores e a mesma sequência de cor que a Camila trouxe porque eu achei lindo. Nada me impediria se eu tenho pouco, por exemplo, se eu tivesse pouco goiaba aqui, de fazer mais uma carreira no vermelho e fazer só 2 no goiaba. Não tem problema também. Se eu não tenho esse verde aqui musgo para dar esse contrastezinho, faz inteiro no verde claro. Gente, não se preocupem, tá? Tapetes, a hora que você assiste uma videoaula, tenta olhar para ele com outras cores, inteiro numa cor só, tá? Ou fazer, para aproveitar restinho de linha, gente, fazer uma carreira de cada cor. Já pensou? Aí você começa as carreiras iniciais com as cores que você tem menos quantidade, sobrinha menos sobrinhas. Uma metragem menor de fio. Daí não corre o risco de não conseguir nem terminar a carreira, né? Mas também, gente, tapete de sobrinha. Vai fazendo conforme vai dando. E fica lindo. Eu adoro trabalhos coloridos. Os meus sobrinhas, eu apelido eles de tapete fantasia. É tipo fantasia de carnaval, né? Tudo quanto é cor. Gente, eu vou fazer o vídeo só até 15, tá? Mais ou menos. Aí, pra não ficar muito longo. Depois, eu vou ver se eu consigo terminar ainda hoje esse jogo, ou no máximo amanhã. Porque eu vou ter que trabalhar também. Cadê aquele fio? Ah, ele só tinha enroscado. Então, eu não vou conseguir ficar o tempo todo no crochê hoje, mas eu pretendo terminar ele no máximo à noite. Até porque eu acho que a cliente vem buscar hoje, eu vou confirmar com ela depois. Aí eu trago a resenha dele. E o jogo de cozinha pronto para vocês verem. Belezinha, gente? E aí, vai ficando assim. Depois a gente arruma os picozinhos bonitinhos, que eles ficam meio deitadinhos.
Arruma tudo, passa um cheirinho no tapete. Quem tem tag, põe tag, etiqueta. Isso. Beijinho, beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.